Alfabeta Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritoras.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Convites e saudações, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Convite à Literatura, um espaço da Academia de Autores da Willa, que aborda o que de bom é feito ao nível das artes na Willa e também por autores willanos. Na edição de hoje trabalham para si o Caetano Borges e o Miquelino Cardoso nos cuidados técnicos, realiza e apresenta o João Catombela. Nesta edição do nosso ICEU Convite à Literatura, temos aqui um convidado que é da casa e, aliás, é apanágio desta Associação de Autores da Willa, dar primazia e valor à prata da casa. Eu estou a falar-vos do Sr. Mile Tavares, ele que, afinal, além de escritor, revisor, é também um exímio pintor. Mile, bem-vindo. Olá. Muito obrigado. Eu confesso que fiquei surpreso quando a primeira vez o entrevistei para o jornal O País, onde falávamos um bocadinho daquilo que o Mile faz ao nível da arte plástica. Eu por acaso não sabia, fiquei surpreso. Como é possível? Como é possível que o indivíduo com quem eu convivo há muito tempo, eu não tenha sabido que para além da escrita ainda tinha o domínio da arte plástica, da pintura, se assim quisermos. Mile, fala-nos um bocadinho disso, afinal. Como é que surge? Bem, primeiro agradecer pelo convite, é sempre um prazer enorme poder estar aqui neste programa Convite. Dizer que, na verdade, eu comecei a pintar e a desenhar muito antes da escrita. Sim. Eu podia dizer que a poesia e a pintura são como dois lobos que habitam em mim, e provavelmente o lobo da poesia tem sempre essa tendência de sobressair, provavelmente pelo facto de estar ligado tanto à escrita como à revisão. Esta é a possível razão, mas que a pintura
é aquele bicho que também não me quero dissociar e, na verdade, eu sigo com bastante prazer. Eu sei que é autor de algumas obras que já estão patentes e publicadas ao nível do portal da Asa Willa e que também podem ser consultadas por todos de forma grátis. Que temas é que tem estado a escolher para a pintura, já que diz que é um dos hobbies que tem para a sua vida diária? Okay. Que temas é que tem estado a pintar? Okay. Primeiro dizer que vou começar por falar do meu estilo, que é um estilo ligado à chamada pop art, que é a arte popular, e a arte fratal, que é a arte feita por, no caso, que é adotada por Agnaldo Faria, e que também eu adotei com muito prazer por ser uma pessoa ou um mestre que tanto me inspira. A dizer que os meus títulos são bastante populares e sobretudo tradicionais, regionais, muito voltados sobretudo à região da Willa, como é o caso, por exemplo, da preservação dos valores culturais que têm a ver com a cabaça, por exemplo, o noncaco, a panela de barro, o almofariz, que acredito que são objetos e utensílios que há muito tempo vêm desaparecendo no seio da nossa comunidade e acredito que as novas gerações provavelmente desconhecem ou se conhecem pouco. Então eu procuro trazer na pintura como uma forma de resgatar e acredito que é uma revolução cultural que eu procuro trazer nas minhas pinturas. Quais são as técnicas que usa para então ter esses quadros de que se refere, esses objetos todos para que sejam retratados em quadro, no caso num caco, ou talvez uma boca, a cabaça ou o batu? Quais são as formas, as artes que usa aí para a pintura? Ok, nesse caso eu procuro trazer a arte fratal, que consiste na utilização de figuras geométricas, como posso dizer que tem um bocado de semelhança com a arte de Pablo Picasso, onde temos a tendência de usar algumas figuras geométricas para dar sentido àquilo que é, no caso, o desenho que nós queremos trazer. Primeiro, posso fazer o fundo deste mesmo quadro, depois desenho o objeto, que é no caso, o ponto principal, que no caso o noncaco. Depois disso vou fazendo os rabiscos, as linhas horizontais, transversais e não só, fazendo com que este desenho pareça como abstrato, no caso. Este é o objetivo principal, que quem tome contato com a minha arte consiga ir além, como se estivesse a fazer a interpretação de um texto poético, no caso. Exatamente. Há muito tempo que se clamava, ainda se clama por espaços de apresentação dos artistas ao nível da província da Willa e do Lubango em particular, sobretudo porque quer aqueles que se dedicam à arte cênica, no caso o teatro, não há salões propícios para que se apresentem suas peças teatrais, como também para aqueles que pintam, não há um espaço próprio para que, pelo menos, o artista possa então fazer a sua exposição ali, quer de talvez uma semana, 3 ou 4 dias. Como é que olha para este cenário, sendo que a Willa tem sido, nos últimos tempos, também o celeiro de artistas plásticos nesse sentido? Ok. Primeiro dizer que eu vou fazer uma espécie de queixa. Infelizmente, os artistas estão abandonados. Digo isso porque parece que não há essa preservação, essa proteção dos artistas e vai fazendo com que muitos artistas fujam deste ramo e tentam ingressar numa determinada área que muitas das vezes não tem a ver com eles. Pelo facto primeiro, de não haver esse espaço para poder, no caso, preparar-se, para poder fazer essa apresentação e mesmo quando acontece não temos tido tanto esse apoio. Eu digo porque na conversa e no contacto com que eu tenho mantido com outros artistas da nossa praça, a queixa tem sido a mesma, as lamentações têm sido as mesmas e não sei até que ponto nós poderemos parar. E com isso dizer que isto podemos dizer que é um desincentivo à continuidade daquilo que é a arte, quando na verdade o que nós precisávamos é desse espaço, desse acompanhamento, desse interesse por parte do Ministério da Cultura, de maneiras que nós consigamos, no caso, trazer sempre alguma coisa nova, porque a arte é mesmo inovar, é criar e recriar. Mas estimado ouvinte, saiba que este continua a ser o seu e nosso convite à literatura. Hoje aqui falarmos com o artista Mílio Tavares, ele que para além de pintor, também escreve para a Academia de Autores da Willa. É revisor desta mesma academia, que tem como missão então publicar textos de qualidade dos autores que se fazem ao nível da nossa província da Willa. Já sabes que tanto a Asa Willa tem por apanágio a publicação de livros no formato digital ou, se quisermos, e-book, isto por questões ambientais e também se calhar para aligerar um bocadinho mais os bolsos dos nossos autores que, de certa forma, ainda apresentam algumas dificuldades financeiras e que mas têm sonhos e sonhos grandes que então possam então ser conhecidos por todos os angolanos e não só. E eu digo isso porque, Emília, porque
Será que podemos também adaptar esta vertente digital que a Asa Willa usa para a publicação dos seus livros para a pintura? É possível fazer isso? É muito bem possível, tanto que nós já temos alguns livros lá digamos, no nosso portal, e falamos precisamente da obra do Pedro Chivinda, por exemplo, que é, podíamos dizer, é o primeiro autor na nossa associação que tenha publicado o seu livro, transformando as suas telas em textos, podemos assim dizer, e publicado na Academia de Autores da Willa. É possível, sim senhora, e eu tenho essa pretensão, farei isso em breve, e também o incentivo que nós já passamos a outras pessoas que pintam, como é o caso, por exemplo, do mestre Padu, da professora Eduarda também. Então, nós continuamos a incentivar a estes autores que também possam publicar os seus quadros, as suas telas em desenho, em livro, onde nós temos a oportunidade, na verdade, de colocar uma legenda para estes quadros, de acordo com a explicação que o autor apresenta. Em termos de projetos, eu já sei que de um tempo a essa parte têm vindo a publicar num portal francês os seus trabalhos. Como é que tem sido essa experiência? E, aliás, também é uma questão que me chama a atenção em função de, pelo menos, ser no nosso meio, tanto no meio dos autores willanos e da Academia de Autores da Willa, ser o único artista plástico que tem as suas obras patentes lá na França através de um portal. Okay. Como é que foi essa experiência? Bem, essa experiência foi uma experiência fantástica. Na verdade, podia dizer, sai do nada para o mundo. Ou seja, podemos usar a expressão que o professor Valdemar muito tem usado. Sou a borboleta que se libertou do casulo. Da Willa para o mundo. Foi por uma certa curiosidade que eu procurava, no caso pela internet, sobre os sites que estavam voltados à arte, e por indicação de uma amiga que é artista brasileira, de nome Karina, em 2014, fez-me aí a proposta de publicar neste mesmo site que tem por nome Arte Magia. E eu tive a oportunidade de acessar este mesmo site, fazer o meu cadastramento e ter as minhas obras lá publicadas. Então tenho as obras publicadas lá desde o ano 2015 praticamente, e de lá para cá praticamente nunca parei. Vou apreciando obras de diferentes artistas como forma de me inspirar, e também vou partilhando a minha arte como forma de inspirar outros artistas e possivelmente mostrar aquilo que é e são as qualidades de artistas angolanos e willanos sobretudo. E qual tem sido o feedback dos internautas que visitam esses sites nos quais têm as obras publicadas? O feedback tem sido bastante positivo, sobretudo porque o primeiro feedback que eu tenho tido é de outros artistas que também publicam lá, e acredito que são artistas muito mais experientes em relação a mim. Estou bem lembrado o comentário de uma pintora com quem eu partilhei as informações via e-mail, tendo extraído os meus dados a partir daquele blog, onde terá dito que eu terei dito a ela que queria aperfeiçoar a minha arte, e ela me disse: por que tu queres mexer na tua arte? E eu disse que parece que eu não estava ainda no caminho onde deveria estar. E ela perguntou-me: onde é que queres estar? Tu és um artista. Tu crias, recrias e inovas a tua maneira. Isso é arte. Se tu mexeres a tua arte, já não serás tu, não será a tua essência. Essa foi a maior aprendizagem que eu pude obter de lá. Por parte de alguns internautas, felizmente também tenho tido esse feedback, e por sinal as obras lá também têm estado, no caso, à venda. Infelizmente, pelas condições do país que nós temos ainda essa dificuldade de exportar as nossas obras, sobretudo os nossos quadros, para a diáspora. Esse é o desafio que nós temos. Não sei até que ponto nós poderemos parar, porque infelizmente a arte aqui na Willa não vende. Não sei, não falo de Luanda, provavelmente lá, por ser o maior mercado, possa ter maior saída, mas infelizmente aqui na Willa ainda não vende, e se nós não temos esse acesso de mandar as nossas obras para o exterior do país, acabamos por ficar, no caso, como que abandonados, mas graças, pelo menos conseguimos ter as nossas obras lá, as pessoas conseguem tomar contactos e dar esse feedback que nós tanto precisamos. Quem fala de venda tem que falar também de investimentos. Será que tem sido fácil investir tanto na arte, sobretudo na questão de material, como tintas, quadros? É fácil encontrar isso ao nível do Lubango, particularmente, que é a cidade em que habita? Infelizmente, esse tem sido o maior calcanhar de Aquiles. A compra do material é bastante puxada, digo.
É puxada porque, primeiro, que se falarmos da Huila, a Huila só tem 2 locais onde nós podemos adquirir o material. Falo precisamente da Tenda das Maravilhas e da Rainbow, que infelizmente já não está no nível que tinha anteriormente. Eu podia dizer que a Rainbow era o local onde nós, pelo menos eu e mais alguns artistas, mais compraram esse material. Hoje, infelizmente, acabou por cair. Só para ter uma mínima ideia, só um pincel de ponta fina, do mais pequeno possível, não se compra abaixo de 2.000 kwanzas. Depois temos os lápis, que é o outro maior problema, a aquisição o lápis próprio, que é o lápis, no caso, HB, para não falar de outros lápis de portamina, os próprios pincéis, os pequenos, os médios, os maiores, a tinta acrílica, não vamos falar, que é a tinta mais cara e podíamos dizer a tinta com maior brilho. Então, muitas das vezes, nós preferimos, no caso, recorrer ao guache ou então a tinta normal, a tinta d'água, para podermos fazer, no caso, os nossos desenhos. O material é bastante caro. Não vamos falar de telas, porque nessa altura, se for a Tenda das Maravilhas, não há nenhuma tela por ser adquirida. Por hoje, muitos autores, muitos artistas têm recorrido às chamadas telas manufaturadas. O que é que fazem? Vão a um carpinteiro prepara a madeira e depois procura-se uma pessoa que seja especialista, adquire-se alguns tecidos, panos, para depois fazer colocar o pano nessa borda e ter a tela para pintar, que também não é um trabalho muito fácil. Sim, senhora. Então, o ouvinte já sabe que este é o nosso Ocuvita Literatura, que dentro de 1 hora vai então explicar-te e falar também aquilo que é feito ao nível das artes na província da Huila, feita também por jovens huilanos, aqui com o mecenato da Água Preciosa. E digo uma coisa, Mile, falando aqui de mecenato, recentemente o governo angolano aprovou a lei do mecenato, que isenta algumas empresas de terem alguns impostos, caso estejam então a patrocinar algumas iniciativas artísticas ao nível do país. E na Huila parece-nos que esta realidade ou não é conhecida, ou se é conhecida é menos explorada. Enquanto lamenta-se esta questão de não haver aqui no mercado condições para a aquisição de tintas e quadros para que se desenhem de facto, como é que acha que devíamos então fazer para que aquelas empresas pudessem então apadrinhar os artistas, esses que dizem estarem desamparados, para que pudessem então expor os seus sonhos em realidade e os seus quadros pudessem estar ali ao alcance de todos? Ok. Primeiro eu queria falar de uma experiência muito comum lá no exterior do país. Em muitos países, por exemplo, quando ou seja, primeiro, toda organização tem que ter a área social. E essa área social dá a oportunidade às empresas de serem isentadas no momento do pagamento dos impostos, e isso faz com que as empresas estejam e sejam mais ativas no cumprimento dessa área social, fazendo com que a empresa possa ser mais conhecida e também possa lucrar mais. E há esse acompanhamento de forma cerrada por parte do governo e a entidade que faz este processo, e acredito que se viesse aqui esta prática nós estaríamos a ganhar. Infelizmente para nós ainda não é muito comum, e eu acredito que em certa medida não posso afirmar de forma taxativa que eles desconheçam, não acredito que seja isso, e o mais provável é que seja em parte ignorância. Digo ignorância porque têm conhecimento, mas não querem colocar em prática. Para essa situação, a melhor forma de dirimir é a entidade que fiscaliza começar a ser mais séria nesse sentido e fazer com que, quando as empresas receberem solicitações de artistas ou pessoas, isso independentemente da sua área, a sua área social em que apoiam, poder fazer o apoio que é necessário. O problema é que quando não se fiscaliza, não há esse acompanhamento ou não há seriedade no acompanhamento, a coisa acaba por morrer. E se na verdade o Ministério da Cultura tem essa preocupação com os artistas, músicos, do mesmo jeito que fazem com os músicos e outros fazedores de arte, acredito que nós poderemos ter um caminho um bom caminho a trilhar, e todos nós nos sentiríamos satisfeitos, e se calhar as empresas também poderiam ter mais receitas, porque em contrapartida os impostos poderão ser reduzidos e a empresa acaba por não perder nada no final das contas.
Pois é, será que a olho nu vê-se exatamente de que tem sido mais fácil haver apoios para artistas que fazem música, sobretudo, do que aqueles que se dedicam, por exemplo, à escrita, à pintura, como também às artes cênicas? Mas aqui, então, o que é que se deve esta disparidade em termos de apoios, quer da parte dos promotores de eventos? Sobretudo, é possível, tem sido mais fácil ouvir assim, vamos ter o evento Y com o convidado, o artista fulano que canta música tal. Mas jamais vamos ouvir um evento, por exemplo, um evento que junta entidades nacionais e internacionais com a presença, por exemplo, de uma exposição talvez de 3, 4 metros, do artista pintor local. Há uma razão para entender isso? É difícil conceber isso, mas eu acredito que quando nós discutimos... Ou os artistas também não fazem muito para se dar a conhecer, porque costumam-se a dizer que enquanto os bebês não choram, eles não mamam, né? Ok, exatamente. Podemos dizer isso, mas eu acredito que quando nós desconhecemos alguma coisa, nós podemos agir como se estivéssemos a agir na inocência. E, como diz para aqueles que são crentes, né, a inocência não te livra do pecado. E, nesse caso, muitos patrocinadores acreditam que a música vende mais do que a pintura e que provavelmente quando eles entram, não sei se têm tido receitas ou não, ou simplesmente apoiam, mas eu acredito que é por falta de desconhecimento. E se soubessem o valor que transcende a arte, certamente estariam a apoiar. Era mais provável ter que apoiar a exposição de uma determinada obra de arte que tem bastante conhecimento por detrás daquelas telas. Eu sempre, algumas vezes, arrisco em dizer que em uma tela eu consigo escrever um livro. Só pegando uma tela de um determinado artista, eu consigo escrever um livro por detrás, pelas palavras que não foram ditas, presentes naquela tela. Então, se as pessoas soubessem isso, poderiam transformar, provavelmente, uma tela, se calhar, para ser estudada numa sala de aulas, não que a música não seja estudada na sala de aula, uma tela para ser estudada na sala de aula, o contexto em que ela foi escrita, a razão pela qual foi escrita, porque foi pintada, no caso, porque toda a pintura tem uma história, tem uma razão para ela existir. E se for bem contada, se for bem interpretada, e claro que é polissêmica, porque cada um interpreta do seu jeito, certamente poderá agregar mais valor do que alguém que vai, por exemplo, para um palco e começa a despir-se por aí. Pois então está lançado o repto a você que é empresário. Saiba já, procure então estudar um pouco mais sobre a lei do mecenato e desfruta das vantagens que ela traz para a sua empresa. E aliás, aqui bem foi dito pelo Milo Tavares que existem aqui duas empresas, não vou citá-las agora para não fazer publicidade barata, não é? Embora o Milo já o tenha feito. Por isso mesmo vamos mandar aqui uma faturazinha para 2 empresas que vendem material, pelo menos para os artistas plásticos. Que tal se pudessem então acionar essa lei do mecenato para que pudessem apoiar mais artistas e para que pudessem então tornar real o sonho de muitos jovens que ainda andam engavetados. E nós aqui, tanto na Asa Huila, temos essa porta aberta para todos os artistas da província da Huila. E não só aquele que escreve, aquele que pinta, aquele que canta, aquele que esculpe, que tem aqui a sua vez para então voar e voar alto para que então a sua arte seja conhecida ao nível do mundo e não só. Estamos a caminho do final da primeira parte desse nosso ICEU Ocuvita Literatura, hoje com Milo Tavares, falamos um bocadinho mais daquilo que ele é, além da poesia. O Milo Tavares, que é membro da Academia de Letras da Huila, é também revisor desta mesma academia, que tem por objetivo revisar os textos que aqui vêm parar e que depois vão parar então ao seu site para a sua leitura. Voltamos já, fica então com uma música, já voltamos. Kaiwa samakala walo nanga, italiwa iwala. Kaiwa samakala walo nanga we, italiwa iwala. Kaiwa samakala walo nanga, italiwa iwala. Kaiwa samakala walo nanga, italiwa iwala. Yongo walando mola ye.
watila kumukanda aye niteyo sisola chandango yae suswane kumukanda watila ko asuswane kumukanda watila ko aye suswana yange watila kumukanda aye niteyo sisola chandango yae Ouvintes, mais uma vez, sejam bem-vindos a esta segunda parte do seu e não só Covita Literatura, hoje com Mila Tavares, a explorar um bocadinho mais do seu lado artístico, aquele que era menos conhecido por todos, e hoje queremos torná-lo conhecido, não só para os membros da Associação de Autores da Huila, mas como também aos huilanos que gostam da boa arte, que gostam de apreciar e de interpretar quadros, que há muito que quase não se vê ao nível da nossa cidade de Lubango, da nossa província da Huila. Tudo isso porque não há espaço de exposição, e a Asa Huila tem, através do seu canal virtual, a sua página de internet, expostos quadros então de Mila Tavares que podem ser consultados não só naquele francês como também nesse nosso da Asa Huila, que tem por missão dar voz e vez aos artistas locais. Mila Tavares, aqui alguma coisa que estás a juventude, digo a juventude, se calhar aqueles mais novos do que nós, não é? Aí na casa dos 18, 20, ou menos que isso, que vão se calhar descobrindo o bichinho da arte plástica em si. Só que não há quem os oriente, não há quem os indique como fazer. O Mila, será que já tem estado a pensar em criar ações formativas para estes jovens? Bem, sim, tenho pensado. Na verdade, acho que em 2014, se não estou em erro, fiz uma provocação ao mestre Padu e eu digo, eu consigo dizer que fiz parte da provocação para o mestre Padu ter aquele centro. Na altura,
eu era um jovito, podia assim dizer, e tinha esse sonho de prosseguir com a arte, já que os meus pais não tiveram essa preocupação, porque também desconheciam o valor que a arte tinha naquela altura. Fiz essa provocação e felizmente o mestre Padu conseguiu abrir esse centro, e a ideia não morreu por aí, da minha parte, tanto que eu, na minha casa, em tempos livres, eu agregava lá um número considerável de crianças vizinhas e chamava-os para pintar. Chegava lá e entregava assim telas a eles pequenas e dizia assim, ok, pintem, cada um pinta aquilo que lhe vem à alma. E o que não aconteceu comigo, eu gostaria de fazer na vida de outros meninos, que é para poderem despertar esse gosto pela arte. Alguns já nasceram artistas, outros precisam desenvolver. Podíamos, se calhar, falar daquilo que é, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, praticamente como se tivesse já o DNA do futebol, e que é Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que tinha que trabalhar bastante para desenvolver esse lado. Na arte também nós podemos fazer isso. Alguns, os que têm essa característica inata, vão ter que aperfeiçoar. Aqueles que não têm, vão ter que descobrir. Porque, só para dizer que eu tenho um poema, o título é Fiz-me o Poeta, onde num dos versos, numa das linhas, eu digo que eu já nasci para fazer alguma coisa. Havia um leão dentro de mim, que se chama arte, mas que eu desconhecia. E com o tempo ele foi rugindo, e esse rugido veio para cima, e acabei por descobrir que afinal já estava lá há muito tempo, só não sabia. Então todos nós podemos despertar. Eu tenho esse desafio e não paro por aqui. Vou continuar a levar ou a trabalhar com jovens, crianças, adolescentes, e provavelmente lá mais para frente eu tenha mesmo um centro, um espaço específico para poderem desenvolver essa arte. E só para fazer lembrar que o sábado antepassado, já tivemos uma reunião com os artistas da Asa Willa a preparar o local para começarmos a fazer transparecer numa tela aquilo que é o nosso sonho, que é o nosso objetivo, que é aquilo que nos vem à alma. Então, isso aqui é o caminho para frente, e eu não paro por aqui até conseguir atingir esse objetivo. Na verdade, esta seria a questão a seguir que eu ia colocando ao Milo Tavares, é sobre os projetos que a Asa Willa tem para então incentivar os jovens não só a escreverem, mas como também a pintar, e até porque parece-me que haja aqui alguns passos dados. Um deles é esta reunião que tiveram. Nesta reunião que tiveram, o que é que se pode esperar? E também eu ia perguntar outra coisa. Ao nível do centro do mestre Padu, que também é membro da Asa Willa, eu gostava de saber, aí sim podemos fazer publicidade, ainda que não nos paguem alguma coisa, não é? Afinal, o nosso objetivo é que o artista que está lá adormecido naquela casa, naquela cubata, naquele bairro, venha ao de cima e exponha aquilo que de bom que ele pode fazer. Onde é que podemos localizar esse centro do mestre Padu para aquelas crianças, aqueles pais, já que disse que nem sempre os pais conseguem, tanto, notar a arte no seu filho? Onde é que está localizado para que, se calhar, um pai queira contactá-los? Ok, dizer que o centro do mestre Padu encontra-se na Lalula, quem vai à comarca da Willa, digamos, bem antes do logística, bem antes da logística, tem o centro, o desvio à direita. Então, quem puder visitar esse centro seria de grande valor, de grande prazer, porque esse é o repto que eu passo aos encarregados de educação, que prestem maior atenção aos seus filhos e, quiçá, poderem enviar os seus filhos lá para aquele centro de arte e poderem desenvolver aquele bicho adormecido que se encontra dentro deles. Indo para outra questão, na reunião que nós tivemos da Asa Willa, que reunia os artistas da mesma Asa Willa, como o caso do mestre Padu, o caso um outro artista que esteve presente aí, ou seja, dois jovens que estiveram a representar o movimento Levarte. Eu também fiz presente a professora Eduarda e igualmente a diretora do Cláudia Alexandre, que também se fez presente nesse encontro. O encontro visou criarmos linhas estratégicas para termos um centro, ou seja, um ateliê de pintura e desenho. E não posso avançar ainda o local, vai ser uma surpresa, mas a ideia é que nós tenhamos um espaço onde nós possamos pintar, onde possamos colocar aí, se calhar, as nossas telas em forma de exposição
E enquanto pintamos também convivemos, interagimos, onde o local também apresenta um espaço para tomar um chá, tomar um café e agregar o maior número de pessoas possíveis. Este é o desafio que nós temos e acreditamos que estamos já com uma luz verde lá para frente e em breve teremos respostas relativamente a isso, mas a ideia é reunir o maior número de pessoas possíveis sem distinção de idade. Estamos a dizer, pode partir dos 7 anos até aos 80 ou lá mais para diante. Dizia a professora Eduarda, há quem pode descobrir o seu dom pela arte dos 70, 80 anos. É bem possível. E é bem provável também que alguém descubra dos 7, 10, 15 em diante. Então, por que não agregar esse número de pessoas e fazer com que também eles acabam com o ócio, né? Estando naquele local, naquele espaço, e sabemos que a pintura, se comparado com a poesia, todas estão ligadas à chamada catarse, que é a libertação da alma. E se liberta, por que não chamá-los para aquele espaço para podermos interagir e, sobretudo, pintar, tirar aquilo que vem da alma? E por cá, enquanto não se encontra este espaço para que esta ação deixe a prática, vamos aqui fazer uma provocação, no bom sentido, como dizemos aqui na Asa Huila, aos governantes da província da Huila e de Lubango de modo particular, que há muitos espaços aqui que se encontram vazios e quase que entregues ao abandono. Há também espaços que depois hoje servem para vandalização, servem para outros fins maléficos da sociedade e, sobretudo, eu digo sobretudo porque conheço alguns, no caso da Cidade da Quilemba, que foram concebidos para o fim e que até hoje não são usados. Você que nos ouve, administrador da Cidade da Quilemba, do município de Lubango, o próprio governador provincial da Huila, eu sei que é amigo das artes, que tal ceder um espaço desses a essa iniciativa para que os nossos jovens deixem então de ocupar o seu tempo com coisas fúteis e passem pelo menos a aprender alguma coisa, e sobretudo nessa época de férias. Você que é pai, já está a ouvir o nosso convite de literatura, saiba que há esta abertura para que o seu filho então possa aprender a pintar, a escrever e se calhar também a cantar. Afinal, na Asa Huila não temos só poetas, temos também bons maestros e temos também bons formadores de pautas. Temos aqui o professor Abílio Lupenha, que é um exímio cantor, que com as suas músicas já criou aqui o Cancioneiros do sul de Angola. Se calhar numa dessas crianças também poderá sair então um dos mestres Abílio Lupenha, o mestre Padu, o Mila Tavares, que também já vai lá para a terceira idade, não é? Que já busca um substituto. Poxa. Enquanto isso, Milo, eu sei que também, ao nível da Asa Huila, há um projeto que tem a ver com o concurso de pintura nas escolas. E nunca mais falou desse projeto, aliás, nunca mais falamos desse projeto. Como é que estamos? Bem, quanto a esse projeto, digamos que nós estamos a marcar passos agora. Estamos com, podíamos dizer, um pouco de receio e não querermos correr para não tropeçarmos. Há uma certa letargia por parte de algumas escolas, algumas com vontade de entrar de forma acérrima, outras assim meio letárgicas. Por isso, por essa razão, nós estamos a priorizar a questão da literatura, que é o campo em que nós trabalhamos com os estudantes nessas escolas para a criação de antologia. Enquanto isso, nós vamos constituir, vamos nos assentar melhor para podermos fazer algo em condições. Mas não estamos parados, estamos na fase de concessão de ideias e tão logo tivermos o projeto tão bem concebido, então avançamos para a parte prática. Pode ser que haja um certo receio no seio dos alunos destas escolas que podem ser abrangidas por este concurso, que é o de expor e apresentar as suas ideias em desenhos. Será que aqui há uma escolha, há uma orientação própria para o tipo de pintura que os alunos podem apresentar neste concurso, ou nem por isso? Nem por isso. A ideia de pintura é fazer com que cada criança, cada adolescente, cada aluno tenha a capacidade de expor em primeira mão aquilo que lhe vem à alma. E à medida que eles vão expondo, nós criamos os padrões para poderem, no caso, expor os seus talentos, as suas pinturas, de uma forma ordenada. Mas, de princípio, damos essa primazia aos alunos para poderem expor aquilo que os vem da alma, porque acreditamos nós que a melhor forma de expormos uma ideia, um pensamento, é deixar que pensemos por nós mesmos e não por ideias já concebidas.
Pois é, então isso quer dizer que aqueles professores, sobretudo, não sei se ainda continuam a ter esse nome, a disciplina de EVP, não sei se continua essa, que é a educação visual plástica, agora parece que passou para estudo do meio, acredito que é isso, será? Ou estamos ainda na educação manual plástica? Não, felizmente ainda temos a educação manual plástica, a educação visual plástica, EVP, e temos também a cadeira de educação visual, educação laboral, onde a educação laboral se calhar é um pouco mais técnica, se calhar não é mais técnica em relação à EVP, que dá mais liberdade para tanto o desenho realístico como o desenho abstrato. Não parou, acredito que algumas escolas preferem adotar, sobretudo escolas primárias, fazem a mistura da educação manual plástica e educação visual plástica e dá-se o único nome, que é educação manual plástica, mas ainda permanece, o estudo de meio está voltado mais para uma área se calhar mais específica. Continua e acredito que o que se mais precisa é que os professores dessas cadeiras, podíamos dizer, sejam especialistas. Eu consigo perceber, já falo como professor, consigo perceber que muitos professores vão lecionar aquela cadeira, aquela disciplina, porque é a disciplina que lhes é dada. Ou porque aparentemente seja mais fácil, não é? Aparentemente. Exatamente. Aparentemente é mais fácil. Por isso que a direção das escolas, quando é para a distribuição desses tempos, e por não haver pessoas especialistas, dizem assim, quem vai ficar com o EVP? Quem vai ficar com a educação laboral? Não, o professor fulano, como tem poucos tempos, vai ficar com a cadeira de educação laboral EVP. E eu, quando ouço isso, rói minha alma. Infelizmente, é pena que não me posso... não posso lecionar tantas outras cadeiras que não sejam da minha especialidade e sobretudo porque as disciplinas que eu leciono já são disciplinas com muitos tempos, então isso faz com que eu não esteja lá presente, mas saber que um aluno, sobretudo ensino primário, primeiro ciclo, não consiga fazer, por exemplo, uma esquadria em condições, porque há um método adotado pelo professor de que o aluno provavelmente tenha que cabular para fazer uma esquadria. E eu falo isso com conhecimento de causa porque presenciei isso ainda ontem. E então precisamos, se calhar, de pessoas indicadas ou especialistas. Se já estão lá, podíamos dizer, já estão imergidos nessas águas, então é importante que a instituição ou a escola, ou sei lá, a Direção Provincial da Educação, e não só, como forma de provocá-los mesmo, propiciem ou providenciem formação a estes professores nessas áreas, como acontecia anteriormente. Acredito que era o PAT que levava em formações para os professores de EVP, Educação Laboral, nessa especialidade. Foi através desta formação que, por intermédio de um amigo, conheci o Agnaldo Faria. E ele foi lá dar formação no PAT a estes professores, para que pudessem ser minimamente especialistas nessa área e pudessem transmitir os conhecimentos aos meninos, porque é de pequeno que se torce o pepino. E também vou provocá-lo assim. Caso a Direção Municipal ou Provincial da Educação convida a Azawila para ministrar alguma formação dirigida a essa especialidade, sobretudo, estariam em condições de responder a este chamado? Estamos preparados. Eu podia dizer assim que eu jurei servir Angola. Jurei servir Angola, e nesse servir Angola significa que onde eu for chamado, e isso tiver voltado, ou seja, onde a Azawila for chamada e tiver voltada para o desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso país, eu irei, porque esse é o nosso fim último. O nosso fim último é sair dos gabinetes, dos escritórios e ir para o terreno e trazer resultados. E estamos preparados para isso. E, aliás, dizem os militares que a pátria aos seus filhos não implora, mas ordena, e acredito que é com esse sentimento que os membros da Azawila vão se desdobrando nos vários cantos do saber, passar aquilo que o pouco ou muito que sabem em todas as artes que aqui estão presentes na nossa Azawila. Também, se calhar, podíamos também fazer aqui uma provocação aos professores. Por que não visitam um dia o Centro do Mestre Padu? Se calhar poderia ser uma mais-valia para que eles possam, então, enriquecer o seu leque de conhecimentos, para que possam, então, passar aulas com mais qualidade e que, pelo menos, evite-se esses erros, como acabou de mencionar aqui agora, em que o aluno do primeiro ou segundo ciclo não consiga, então, fazer uma esquadrilha em condições. Será que há espaço, quer na Escola do Mestre Padu, quer em outras escolas, como no projeto que a Azawila está a ter agora, para no futuro próximo, então,
formar-se aqui mais artistas plásticos, será que há este espaço onde um professor, humildemente reconhecendo as suas limitações e dizer assim, eu vou a este centro, vou à Asa Willa, perguntar se posso ou não fazer parte dos seus formandos. Há essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade. Primeiro dizer que o mestre Padu tem muito espaço disponível para quem queira lá aprender sobre arte. Tanto que ele reclama pela fraca aderência da comunidade wilana. Não sei se dizia o professor Valdemar em forma de provocação a ele, que provavelmente não esteja a vender o peixe como se deve. E acreditamos que muita gente também desconhece esse centro do mestre Padu, desconhece os serviços, né? Mas quem conhece o mestre Padu, sabe que a maior parte das pinturas que estão no centro da cidade são de sua autoria. E tal como ele diz, pelo menos 80% ou mais de pintores da nossa praça passaram nas mãos do mestre Padu. Então é só olhar para o trabalho que ele faz e quem se quiser aperfeiçoar, procure pelo centro. Agora, quanto aos professores, também lanço este mesmo repto, que procurem por esse centro se na verdade quiserem se autoaperfeiçoar. Estamos a falar de formação de desenvolvimento contínuo, que os professores são obrigados a ter. E na eventualidade deixe não se levantar, o meu desafio vai para os diretores. Que os diretores se levantem, né? E peguem, dialoguem com os seus professores, sobretudo dessas áreas, e incentivem eles a irem fazer essa formação. Pese embora já sabemos que muitas das vezes os professores têm essa tendência de fugir porque também não querem gastar. Agora, e eu vou dizer mesmo que ninguém se arrependeu por se ter formado. Quem sabe, nessa de ir lá buscar a formação para dar a aula, descubra que afinal não é apenas um professor, é um artista. No final das contas, ele sai a ganhar, os alunos saem a ganhar, a comunidade sai a ganhar e se calhar um pouco mais de dinheiro para o seu próprio bolso. Pois então, estimado ouvinte, este continua a ser o seu e nosso espaço do Kvita Literatura, o espaço que aborda tudo o que se faz ao nível das artes na província da Huila e também feita por autores huilanos e não só. Vamos bem perto do fim desse nosso espaço, onde estamos aqui a conversar com o Mila Tavares, ele que, para além de poeta, é também artista plástico. Mila Tavares, falou aqui do aspecto importante que tem a ver com a pintura que é feita ao nível dos vários muros da cidade, que se quisermos chamar os murais da cidade. Será que é uma boa alternativa que se encontrou para esconder, se assim posso dizer, a nudez das nossas casas, que do outro lado pode haver aí um montão de lixo? É uma forma de aproveitar aquele espaço? É verdade, é uma forma de aproveitar. Tanto que em muitos países, em muitas localidades, nós encontramos os grafiteiros e acredito que parece que tem vindo a desaparecer um bocado, porque acreditamos que o grafite esteve muito associado ao hip-hop e hoje parece que essa prática não é muito comum. E mantendo essa pintura nos locais quase que abandonados, eu acho que além de ser uma preservação da própria arte, também é uma forma de dar uma visibilidade diferente àquilo que é a nossa cidade. E acreditamos que se tivermos que fazer uma comparação entre a cidade de Lubango, que está toda bonitinha, se as ruas estão todas asfaltadas, entre aspas, e temos essas pinturas nas paredes, não temos uma paisagem melhor para ilustrar nesse momento. Então, com estas pinturas, o verde da nossa cidade, acreditamos nós que é um momento oportuno para poder mostrar aquilo que é a bela vista da nossa cidade, até porque a pintura que nós encontramos aí no centro da cidade e não só, revela exatamente aquilo que é a cultura, um pouco daquilo que é a cultura do povo huilano, aquilo que são os locais turísticos que a nossa cidade apresenta, e que por serem se calhar locais distantes, alguns têm a oportunidade de olhar pelas paredes e terem uma mínima noção daquilo que é o local que existe, se calhar por poder, no entanto, despertar mais a atenção dos nossos turistas também. E por essa razão estão de parabéns todos os artistas que se envolveram então nesse projeto de pintar a cidade com gravuras, com alguns símbolos que retratam a cultura huilana, se quisermos a cultura mumuila, que é a cultura da capital da província da Huila, ou seja, a cultura da capital do Lubango, município da província da Huila. Assim, em jeito de remate, Mila Tavares, diga-nos o que seria necessário para que os artistas fossem artistas plásticos, sobretudo, já que aqui estamos a falar de arte plástica,
fossem valorizados e que os seus trabalhos fossem expostos. Apesar de que eu também vejo já nestas paredes pintadas como que tanto um ateliê a céu aberto, um espaço de exposição a céu aberto que os artistas podem usar então para que a sua arte possa ser conhecida. Qual é o passo a seguir, se calhar o mais importante, para que os artistas sejam reconhecidos e também respeitados ao nível das artes plásticas na Huila e não só? Eu acredito que o primeiro passo é que os artistas possam, se calhar, bater a porta do Ministério da Cultura em representação aqui na província da Huila, e que o Ministério da Cultura consiga, se calhar, fazer o levantamento dos artistas que a nossa praça apresenta, para depois, se calhar, convocar uma reunião com empresários locais e o governo local, igualmente, sem deixar de falar da comunidade e sociedade civil, de maneiras que possam olhar para esses artistas como pessoas que contribuem muito para a cultura e para, no caso, a nação angolana, e também dizer que é necessário que esses artistas também sejam atrevidos, que nós sejamos atrevidos, que não esperemos simplesmente dos apoios, mas que consigamos fazer já até ao nosso nível. Ou também organizados, porque é impossível, se calhar, ajudar um grupo de que não esteja organizado e não se sabe onde está quem e o que é que faz. Sim. Eu sei que há aqui uma associação de artistas plásticos da província da Huila, que agora o nome não me vem à mente, mas que existe, parece que pouco ou nada se fala desta organização. E como artista plástico, vou-lhe fazer a provocação. Será que falta essa organização da parte dos artistas plásticos para que sejam conhecidos? Exatamente. Parece que também é necessário que haja estas cooperativas para que todos nós consigamos caminhar, porque caminhar sozinho não vamos a lugar nenhum. E acredito que essa falta de união e coesão faz com que nós estejamos cada vez mais separados. E é difícil alguém nos ajudar quando nós não estamos organizados inteiramente. Muito obrigado, Mile Tavares, artista plástico, poeta e membro da Associação de Autores da Huila, ele que também é revisor desta mesma associação, e bem disse, sozinho não se vai a lado nenhum, e nós não queremos ir sozinho para que não cheguemos, ou para que cheguemos a nenhum lado, queremos ir contigo, caro ouvinte, todas as semanas onde há a edição deste seu Irosso Covita Literatura. Por hoje ficamos por aqui, receba então as saudações de Mucarém Cardoso, Caetano Borges, Mile Tavares e João Catumbela, eu que em nome dos 3 ou dos 4 despeço-me com a promessa de voltarmos a estar juntos nas próximas ocasiões. Até lá e passem bem. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila www.academiadeautoresdahuila.net e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras
terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.wila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.